Dia 3/5/2026. Entrei aqui no mercado. Mercado em queda. Aqui, ó. Já vinha de queda lá atrás. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, ó. Queda. Então veio aqui, ó. Eu iria pegar a entrada aqui, até marquei. Fez uma, duas, mas ela não chegou ali na minha entrada. Que era exatamente quando ela ainda tá nesse topo de fundos mais baixo para buscar ali regiões de queda. E daí ela já caiu e foi buscar lá no take. Então a análise foi boa. Então ela veio, ó, fundo, topo, fundo mais alto. Mas ali, ó, fez um topo mais baixo. Não conseguiu romper. Então ela poderia começar a mudar a tendência aqui, só que ela não conseguiu fazer um topo mais alto para começar a mudar. Então, topo mais baixo, uma, duas, três, vendido aqui. E daí, pronto, entregou a queda ali embaixo. Daí ela veio e continuou fazendo topos e fundos aqui, se fizesse uma, duas também. Não, deixa eu apagar isso daqui. Verde não, preto. Aqui, ó, topo, fundo mais baixo, certo? Aqui, ó, topos e mais baixos, só que ela não fez aqui uma, duas, ela fez uma vermelha e uma de queda e uma de alta aqui. Então, ali foi só uma projeção de onde eu entraria se tivesse fechado de baixo. E ela só teria pago também, mas não configurou. Enfim, aqui chegou perto de configurar, mas não configurou. E continuou caindo. Então, enquanto houvesse queda, eu ia buscar uma oportunidade de entrar. E daí ela fez aqui, ó, fundo mais baixo, ó. Ainda tem aqui esse fundo mais baixo. Topo, ó, fundo. Fez ali, ó, topo de novo, uma, duas. E uma, duas, rompendo aqui essa consolidação. Esse topo mais baixo, ou seja, não conseguiu subir, superar essa região aqui, nem o entrevendido. O que acontece é que ela deu uma consolidada ali em M15. Eu dei entrada aqui nessa vela, que ela tava nesse pullback daqui de trás. E essa vela aqui, ó, rompendo o doji, não conseguiu romper o doji, o pavio de cima, então reverteu e vai buscar o pavio de baixo. E daí entrei vendido. Ela ficou um pouco volátil ali e pegou meu stop. Bom, essas foram as duas operações de hoje. Ainda tô naquela bancada da segunda fase. Saldo de 4.616. Hum, eu vou continuar nessa banca porque é bom que eu tô com a mentalidade menos focada em dinheiro. Não tô ligando pro saldo da banca. Então vou continuar operando com 2,5 ali. Só ajuste de entrada ali. Então eu vou estar arriscando 10 em busca de 32 pontos. Que no caso, tirando a comissão de 4 pontos de cada operação, então fica ajustado o final risco retorno de 1/2. Então foram boas as operações de hoje, foram essas aqui. E vim registrar aqui no diário entre as 9 horas aqui hoje no domingo até agora as 9h52 eu acho. Enfim, porque eu entrei esse horário e porque eu vim buscar a operação. Bom, o gráfico tava legal. E eu também tava buscando fazer uma última operação nessa conta, porque caso quebrasse a conta também eu tava tranquilo, eu tava querendo realmente validar o operacional. E caso desse negativo, a conta ia parar, iria abrir outra conta normal e começar, que já é o meu projeto. Caso desse bom, ainda posso ficar um pouco de tempo nessa conta, validando o operacional e não focando em dinheiro. Então, o que eu faria também na outra conta. Então, paciência. Se eu tiver uma taxa de drawdown baixa aqui nessa conta, ou mais para frente, depois de eu já tiver lucrado um pouco, ainda é possível sim. Tem uma boa probabilidade de passar dessa segunda fase daqui eu já ser financiado. Isso é uma boa. O que também aumenta a minha confiança. Porque estando com uma conta também baixa, né, e conseguindo o ajuste operacional
Uma probabilidade melhor também aumenta a minha confiança de que, independente do valor, que eu consigo executar bem o meu sistema. E aí a probabilidade pode estar ao meu favor a longo prazo. Enfim, foi isso. Fechando aqui. Vem aqui, ó. É, registrei minhas operações ali em imagem. Os pontos de entrada e saída aqui. E também aqui no gráfico, né? Foi um dia bom porque eu segui o sistema. Então aqui, ó. O mais importante é isso. Não adianta eu ter um dia lucrativo e não seguir o sistema. Então, isso não é importante. Então, eu segui minhas configurações, meu sistema, minha mentalidade, é, minhas regras de apenas duas operações no máximo por dia. Apesar de querer clicar, mas é isso. E isso foi o dia de hoje. Amanhã de manhã, acordar também vai começar a semana normal. Pela manhã, eu vou acordar lá para as 8h40, às 9 e vou voltar às operações normais. Mas é isso aqui, isso que eu tô orgulhoso de mim. E sim, uma coisa importante, a mesa de 5K deu um pouco ruim. Aí eu tive que diminuir a mão, né? Que eu tava operando com 1,20%, agora eu tô operando com cerca de, sei lá, menos que isso. Acho que meio por cento. 0,60%. Enfim, a soma mensal das minhas operações pelo primeiro mês estou orgulhoso de que foi 7,52% positivo minhas operações no mês. Que nessa banca aqui de 4,750 foi quando eu comecei a executar esse operacional. Teve um lucro de US$ 357. Ou seja, um resultado positivo no primeiro mês. Então, é isso, foi incrível. Meu primeiro mês consistente, estou muito orgulhoso de mim. Aplausos para mim. Primeiro mês com consistência aqui. Não é possível sacar o lucro agora, claro, porque eu estou na primeira fase da mesa, ou passando a fase da mesa de 5K, segunda fase. Mas o meu resultado foi sim é, positivo. O que é que foi mais positivo? O lucro? Não. Eu passar o mês todo seguindo o sistema em apenas um dia, eu cometi um erro de exceder no tempo de tela. E daí eu registrei esse erro para não exceder no tempo de tela. E desde então não cometi mais esse erro de excesso de tela. E nos outros dias segui. Então de 17 dias tive, sei lá, 99% de dias seguindo o sistema. Isso foi incrível. Porque vira e mexe, acaba cometendo um erro ou outro. É normal. No sentido de que às vezes você não tá num dia bom, ou parece que tá no psicológico bom, mas às vezes alguma coisa acontece, ou dormiu mal, ou tá um pouco estressado, e às vezes você acaba desviando o olhar e acaba deixando passar algo despercebido. Mas não é um erro intencional, é um erro bobo despercebido, acontece. Mas graças a Deus nesse mês até onde eu registrei não. Então aconteceu só uma vez. E aí isso foi positivo por isso, porque eu segui meu sistema todo mês. Estou orgulhoso. Estou passando para o segundo mês agora seguindo o sistema. E a questão de lucro, de porcentagem de risco retorno é irrelevante. O importante é isso, essa questão, né? Com risco retorno ajustado e seguir o sistema. E é isso aí. Manter a fé, acreditar, não ter medo, apenas seguir o sistema e controlar os pensamentos para não entrar em ansiedade pelo dia de amanhã. E controlar o emocional para não querer pensar como trader iniciante, mas como profissional. Ou seja, não cometer overtrade, não hesitar para entrar, ser um bom perdedor, ter extrema paciência, esperar configurar e clicar, sair, focar no longo prazo, focar nas leis dos grandes números, na probabilidade a meu favor e ficar orgulhoso porque eu segui o sistema. Então essas coisas aqui fazem um trader profissional e eu sou um trader profissional, eu estou orgulhoso de mim. Então sou um bom perdedor e por isso sou um bom vencedor. Então é isso, paciência, foco no longo prazo e após esse ajuste, eu acredito que a probabilidade vai melhorar mais bom. Isso é coisa de dados, então eu tô orgulhoso disso. Meu objetivo é esse daqui, ó. Deixa eu abrir o aplicativo. Eu tenho uma imagem aqui do meu objetivo como trader profissional, que é isso daqui, ó. É ter uma tabela aqui, ó,
Isso. Esse é o meu objetivo, cara. Estar orgulhoso de estar todo verdinho aqui, ó, seguindo o sistema. Vez ou outra errando um ou duas, mas a longo prazo seguindo o sistema. E essa é a minha taxa de crescimento aqui, gerada pela IA, baseado no que eu disse. Que, vamos dizer que eu tenho uma média de 200 operações. Esse vai ser meu crescimento aqui, ó. Azul, vermelho. Então, o crescimento é inconstante, variável. Mas a longo prazo é isso que vai acontecer, né? Foco no longo prazo. Risco retorno de 2 para 1. 200 operações, 50% de assertividade. E a longo prazo terei um lucro a meu favor, a probabilidade a meu favor. Bom, é isso, paciência. É um pouco chato você ter que fazer isso todos os dias, disciplinadamente. Porque não é como se você fosse um robô. É um ser humano. Eu queria ser um robô, eu queria apenas confiar nos dados. Queria apenas meus dados me dizem que eu tenho um bom resultado. Meus dados dizem que a probabilidade está a meu favor. Meus dados dizem que eu estou ótimo. Meus dados dizem bom. Mas a mente sempre fica tentando vir com pensamentos de medo, imagens negativas. E se isso acontecer? Isso não acontecer? E se isso e aquilo? Então isso é o medo entrar em ação. E o medo, como diz Jim Rohn, é apenas uma imagem negativa na sua mente, que é uma imagem incompleta ou falsa. Ou seja, a sua mente tentando é, te fazer sobreviver. Então não é uma imagem real. Então tem que ter paciência. E quando essa imagem vir, deixar ela passar. Sabe? E é isso aí. Tô orgulhoso pela minha execução. E os resultados eles se desenvolverão por si mesmo. Dia 3 de 5 de 2026.